Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e eu estou conversando hoje com o Dr. Geraldo Afonso e com o artista plástico Maneco de Guzmão. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Eu que agradeço Nós aqui que agradecemos pela oportunidade de novamente estar aqui na nossa querida Rádio Difusora Ouro Fino, uma instituição que durante muitos anos nós aqui colaboramos, né? Mas agora, viu, Gabriela, é importante que se diga, né, que em comemoração ao aniversário da cidade, nós vamos fazer uma exposição de uma raridade importante, de grande importância histórica, que é esse livro aqui, ó, vocês estão vendo, entendeu? É um livro editado em 1873 pelo Império do Brasil, para mostrar a nossa realidade daquela época, entendeu? A nossa produção, as nossas perspectivas de crescimento, como era o Brasil. E foi feito especialmente para a exposição de Viena de 1873, na qual o próprio imperador Dom Pedro II compareceu. E uma coisa importante que desse livro há uma dedicatória, entendeu? Redigida e assinada pelo imperador Dom Pedro II. Agora, nós designamos o nosso confrade aqui, Emanuel de Guzmão, né, o Maneco de Guzmão, para ser o responsável, né, responsável e organizador dessa exposição. E ele é que vai falar um pouco como é que ele, né, fez isso. Quem quiser falar sobre o livro, tá aqui o livro aqui, eu vou passar aqui para frente dele, né? Daqui, ele vai falar um pouquinho sobre o valor, inclusive o valor histórico desse livro. Eu estou bastante contente porque pelo aniversário da cidade, porque o ano passado eu fui o único artista que fez uma exposição em homenagem à cidade, e esse ano nós vamos ter bastante coisa, vai ter um grande show, vai ter o Ângelo Zucconi tá junto com uma grande equipe, está fazendo várias coisas, então a cidade está movimentando em relação a isso. E nós da academia, nós temos realmente a honra de apresentar esse livro assinado pelo Dom Pedro, e eu fui incumbido de fazer o que eu chamo de uma instalação. Instalação é um termo que a gente usa nas artes plásticas, que seria de pegar vários elementos e unir esses elementos para dar uma nova visão. Então nós vamos expor o livro, a assinatura do Dom Pedro, um retrato pintado que eu fiz do Dom Pedro e um texto maravilhoso que o Geraldo fez sobre o histórico do livro, contando desde por que foi feito, a quem pertenceu e como que ele chegou na academia. Então eu acho que é uma coisa muito importante para Ouro Fino e para a academia também. Eu falei com a Romilda, que é do Departamento Histórico, que já falou que o Departamento Histórico tem interesse em repertoriar o livro e fazer o tombamento do livro. Então, é um patrimônio da cidade, é um patrimônio de Ouro Fino, e Ouro Fino merece tudo isso que está acontecendo. Esse livro, ele foi feito pela coroa para quê? Sobre o que ele fala? Ele foi feito para... O Geraldo pode falar melhor a respeito disso, mas ele foi feito para apresentar o Brasil Olha, foi na Exposição Internacional de Viena de 1873, porque o Brasil, né, na época, ele precisava de um veículo de informação, de divulgação, e havia as exposições na época, que eram geralmente feitas em países da Europa. Era uma oportunidade que o Brasil tinha para se fazer representar. Tanto que em 1867 houve uma exposição em Paris, na qual este livro, não exatamente este, mas o anterior a ele, que era mais ou menos o que foi escrito nele, constava naquele. Aí houve feito só uma atualização. O Brasil também se fez representar em 1867. Agora, nessa de 1873, o próprio imperador compareceu e esse livro foi distribuído gratuitamente, entendeu? Para as pessoas que estavam na exposição, mostrando como era o Brasil naquela época. Perfeito. E existe uma certa diferença entre como os livros são feitos hoje em dia e como eram feitos naquela época, né? E esse livro é um exemplar disso. O
que tem aí de diferente que as pessoas vão notar? Não, isso está muito bem feito, viu? Porque foi feito pela uma empresa chamada Lemer, né? Irmãos Lemer, entendeu? Que era, na época, a maior gráfica editora do Brasil e que fazia com muita perfeição. São 2 irmãos, entendeu? Eles eram europeus, se não me engano, não sei se austríaco ou alemão, que vieram para cá, para o Brasil, e trouxeram, inclusive, a tecnologia europeia da gráfica, tecnologia gráfica, e era realmente a empresa brasileira, né, na época do Rio de Janeiro, é mais importante, e ela fazia os livros mais bem acabados. Então, a tecnologia claro, aquela imprensa, né? Aquela imprensa antiga, não se faz hoje na mesma tecnologia da época, mas é muito bem feito a forma como esse livro foi feito. E ele foi restaurado para ser exposto? Sim, ele foi restaurado. Ele estava realmente, claro, pelo tempo, né, a degradação do tempo, insetos, né, que vão destruindo os livros, está bem degradado, mas em São Paulo, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, há bons restauradores. Então nós procuramos pesquisar, né, e a escola Senai de São Paulo tem uma escola de artes gráficas muito boa, que é a escola Teobaldo de Nigres, e ela foi restaurada lá, uma pessoa muito competente, professora, ela é Cristina Moraes, ela que fez a restauração e ficou muito boa, viu? Perfeito. Ele vai fazer parte dessa exposição que também conta com uma obra sua, Maneco? Com uma obra minha, um retrato que eu fiz do Dom Pedro. É o Dom Pedro, porque até teve uma... Eu estava pensando que era o Dom Pedro I. Então eu fiz o retrato do Dom Pedro I. Daí o Geraldo esteve em casa, ele viu e falou, não, mas é o Dom Pedro II. Daí eu fiz o Dom Pedro II e o Dom Pedro I eu estou expondo na exposição aí de Ouro Fino aí no Eden Club. Fazendo então a história do Brasil, que é a história de Ouro Fino também, né? Que é a história de Ouro Fino também. E eu acho que a gente está no meio de uma época assim, né? Porque o museu foi restaurado em São Paulo, né? O Museu da Independência. Sabe, o Brasil está querendo se restaurar, eu acho. Sabe, voltar assim, pegar a história e colocar aí. E a gente está dentro dessa demarche, entendeu? Dessa linha de pensamento. Eu acho muito interessante isso para nós. E, Maneco, quais que são aí os detalhes que a gente vai encontrar na sua pintura? Como que foi esse processo? Olha, ela é bem realista, né? Eu fiz procurei uma técnica bastante realista para os dois retratos, inclusive, que eu vou expor. E ela é feita de óleo sobre tela, entendeu? Ela é pequena, relativamente pequena e, bom, basicamente é isso. É um retrato do Dom Pedro II, e de uma forma realista. Além dessa exposição, vocês estão sempre preparando, já tivemos muitas exposições, espero que teremos várias outras, mas qual que é a diferença dessa exposição para as outras que vocês já fizeram? O que o pessoal ali, quando passar na frente, vai perceber? Essa exposição é uma exposição paralela à que já está. Nós procuramos homenagear pessoas importantes para a cultura ourofinense. E atualmente a exposição que está lá numa das nossas vitrines, né? Eu digo vitrine porque são portas de vidro, entendeu? É exatamente homenageando a professora Julieta Burza, que foi uma pessoa muito importante para o magistério e para a cultura ourofinense. E, paralelamente, uma outra parte, né? Haverá essa exposição também visível. Aqui, qualquer pessoa que passar pela rua não precisa entrar na academia. A pessoa do lado de fora, a pessoa vê, né, não só o histórico, né, do Dom Pedro, como o quadro, e o livro, claro, o livro não se dá para folhear, nem abrir o livro, né, entendeu? É só para olhar, entendeu? Como é que ele está atualmente. E ao outro lado tem a exposição sobre a professora Julieta, com várias fotografias, digamos, homenagens que ela recebeu. Tá uma exposição também para o pessoal conhecer também aqueles vultos históricos da nossa história aqui de Ouro Fino também. Esse é o objetivo da nossa academia, né? É divulgar a cultura ourofinense.
Nós temos uma exposição paralela, né, que é umas exposições que de tempos em tempos, né, que essa já fizemos umas 8 exposições de pessoas ilustres da cidade, principalmente ligadas à academia, e essa que provavelmente vai ficar permanente. Então, são duas coisas, 2 atos diferentes. E a academia está procurando realmente se entrosar cada vez mais com a cidade e participar ativamente dentro do processo cultural da cidade. Eu acho que é esse o objetivo também da nossa academia. Claro. O presidente pode falar mais sobre isso. Esse é o objetivo, o principal objetivo da academia, inclusive que está no nosso estatuto, é exatamente, né, a divulgação da cultura da cidade, né? E essas exposições, elas estão visíveis aí, porque a nossa academia ocupa um lugar privilegiado aqui na cidade do Centro Cultural e com uma visibilidade muito grande, nós aproveitamos essa vitrine justamente para expor a população ourofinense, né? E os que aqui passam aspectos culturais da nossa cidade. Esse é o objetivo e nós estamos cumprindo, eu creio que até com boa eficiência esse objetivo. Agora, há outros objetivos também, né? Com a promoção de eventos, além das exposições e concursos literários que periodicamente nós fazíamos. E também a nossa revista, que é uma revista cultural que saíram 2 números e estão preparando o 3º número da revista da Academia Ourofinense de Letras e Artes. Então a academia está se expandindo cada vez mais, aí sendo conhecida por crianças, adultos, ourofinenses e até a região. Esse é o nosso objetivo. Eu gostaria de ressaltar que a academia talvez seja, eu acho que é a instituição cultural mais antiga de Ouro Fino. Ela tem 20... Não é tão antigo assim, foi 1893. Mas não tem nenhuma outra instituição tão antiga como a nossa, que tem tanto tempo. Então isso é uma coisa muito importante para nós. Perfeito. Então agora nessa exposição, nessa vitrine, nós temos um retrato do Dom Pedro II, visto por um artista de agora, um artista da contemporaneidade. Contemporâneo, né? Um artista contemporâneo e também um artefato que ele tocou, um artefato da época dos reis, das rainhas. E um texto muito bom, feito pelo Dr. Geraldo. História. Eu contei a história do livro, né? Claro, agora o importante também em relação aqui ao Maneco, né? É que as pessoas, quando passam ali pela casa dele, vê aquela casa um pouco estranha, né? Não é isso? Diferente que a Caixa Preta, Sim. Viu? Mas ali, na minha opinião, é uma grande conquista para a cidade também, porque é um patrimônio da cidade. Viu? Mas quem pode falar um pouco mais sobre a Caixa Preta é o Maneco. É o artista. É o artista. A Caixa Preta, ela foi feita com... as pessoas sempre me perguntam por que Caixa Preta. Então, eu digo assim, que quando eu era pequeno, eu ouvi pela primeira vez a história da Caixa Preta. Eu fiquei meio impressionado com aquela história de uma pequena caixa de metal que guardava tantas informações. Então, quando eu voltei, eu morei 14 anos em Paris, eu voltei por motivos particulares, eu fui fazer uma caminhada, eu vi aquela paisagem maravilhosa que tem ali em cima, que talvez seja o local que tem paisagem mais bonita, assim, que a gente vê as paisagens, realmente uma das coisas mais bonitas que nós temos em Ouro Fino é a paisagem. E eu lembrei dessa história da Caixa Preta, então eu dei o nome de Caixa Preta. A minha Caixa Preta, ela guarda informações artísticas, as outras guardam outros tipos de informações, a minha seria informações artísticas. E está aberta a visita, e está sempre tendo eventos lá, nós já fizemos vários jantares da academia, já foi gravado música lá, nós estamos gravando um filme, nós estamos fazendo um curta-metragem e tal. Então ela está sempre em atividade cultural. É mais uma forma de mostrar a cultura ourofinense. Certo, mais uma forma de mostrar. Perfeito. Então a gente fica aqui com a Caixa Preta, com a academia, esses pilares da cultura ourofinense. E eu deixo isso aberto para vocês fazerem um último convite para o pessoal ir ali visitar as obras.
O convite tem duas exposições nesse momento. Tem a exposição, como o Geraldo falou, sobre a Julieta Buzzi, a nossa grande amiga e contemporânea que muito atuou na cultura local, e tem essa exposição do livro real, que eu chamo de livro real, que eu acho que é realmente uma grande conquista para a nossa cidade, porque vai dar uma importância, Dom Pedro fazia viagem para Ouro Preto e hoje eles fizeram a Estrada Real, e a Estrada Real virou uma coisa assim, uma estrada super turística lá de Ouro Preto ao Rio de Janeiro. Então nós temos agora a nossa parte da história do Brasil aqui exposta, que eu acho muito interessante. Eu queria aproveitar também, né, esse fecho aqui da nossa bate-papo aqui, né, aqui nesse site aqui da nossa querida radiodifusora, para chamar atenção para a primeira feira cultural aqui de Ouro Fino, que está sendo organizada aqui por várias pessoas, né? Eu chamo a atenção aqui, um dos principais organizadores é o Ângelo Zucconi, né, que vai ser nos dias 17, 18 e 19, 17, 18 e 19, ou 16, 17, 18, 19, no Eden Clube e ali também no teatro, viu? Há vários eventos culturais, exposições, palestras, que é realmente o que dá um cunho muito bom para o aniversário de Ouro Fino, ou seja, voltado para a cultura. Parabéns aos organizadores, e eu convido o povo não só para comparecer na calçada ali em frente à academia, mas também para prestigiar a feira cultural, que haverá inclusive exposição, venda de livros no Eden Clube, o que é muito importante. E agradeço aqui o espaço, né, da Radiodifusora, viu? Esse espaço é maravilhoso, né? E eu dou me despedindo dos ouvintes, eu falo, prestigie a cultura ourofinense.